Queremos agradecer a Ellen por essa música e que já é uma mensagem para nós, para o nosso coração. Eu tenho certeza de que Deus trouxe cada um de vocês aqui nesta manhã de sábado. Porque Deus, Ele tem um recado especial para nós, Ele tem uma mensagem para nós. E essa mensagem que Deus tem para nós, ela está baseada logo no início do livro de Gênesis. Uma história bem conhecida. Na realidade, as crianças sabem essa história quase que de cor. Tanto pelas quantidade de vezes que nós narramos essa história, pelas músicas que são cantadas e trazem, então, esse assunto da Torre de Babel, um assunto bem conhecido para nós adventistas e eu poderia dizer de todo mundo, né? Porque esse assunto da Torre de Babel, ele aparece não só na literatura sagrada, como aparece também em outras literaturas. E eu quero convidar você nesse momento para que nós possamos então ler o relato. Mas ler o relato com um olhar agora buscando uma mensagem. Qual é a mensagem que Deus tem desse relato que é simples? E eu posso dizer para vocês que o relato da Torre de Babel se parece muito com um iceberg. Porque o iceberg você olha e vê simplesmente uma pontinha e diz, ali está o iceberg, ali está uma pequena placa de gelo que está flutuando. Mas o que existe embaixo é imenso. O texto que nós estaremos lendo, ele é muito mais profundo, muito mais significativo do que nós imaginamos. E a gente poderia, na realidade, passar aqui o sábado inteiro, ou quem sabe até muito mais do que um sábado, discorrendo a respeito desses poucos versos que nós estaremos lendo nessa manhã. Mas eu convido então você a abrir a sua Bíblia e você então acompanhar esse relato nas Escrituras. Eu leio então aqui na minha tradução, e aqueles que estão em casa podem acompanhar aí pela tela do computador também. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 2 diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Versículo 4 diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A segunda parte desse texto diz assim, versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, versículo 7, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. E agora a terceira parte desse texto diz assim: destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos nesse momento inclinar a nossa fronte e vamos novamente orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos agradecidos, Senhor, por essa porção que está registrada na palavra de Deus. Que ela seja a palavra de Deus na nossa vida nesta manhã. E que nós possamos encontrar, através deste texto, mensagens que estarão edificando, norteando a nossa vida. E que o Espírito Santo fale
nessa manhã, através de nós, para que possamos transmitir o recado de Deus para a igreja que está presente aqui e para aqueles que estão em casa e para aqueles que estarão em algum momento tendo contato com essa mensagem. E que o Espírito Santo possa traduzir e completar a aplicação dessa mensagem em nossa vida, é o que nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, durante muitos anos, os familiares de Noé, eles continuaram a habitar nas montanhas, aonde a arca havia repousado. Mas, depois de um tempo, devido aí ao crescimento populacional, ou seja, as famílias foram se multiplicando, e então algumas pessoas, famílias, começaram a pensar diferente daquele grupo original. E agora então, como eles gostariam de esquecer-se de Deus, eles tiveram uma posição, porque eles questionavam a respeito da lei de Deus, eles questionavam o sistema de sacrifício que era feito, porque eles, geralmente, ao fazer o sacrifício, eles olhavam em direção ao Jardim do Éden, à porta do Jardim do Éden, o que foi o Jardim do Éden, uma localização. Esse sistema também de sacrifício, onde um animal era morto, imolado, representando assim o Cristo que viria um dia nessa promessa maravilhosa, e ao mesmo tempo estava embutido também a certeza de que o mundo novamente não seria destruído através de um dilúvio. Mas as pessoas que discordaram da lei de Deus, do sistema de sacrifício, e estavam vivendo uma incerteza, não agasalharam essa esperança da promessa de Deus, quando Deus colocou o arco, fazendo a promessa de que o mundo não seria destruído mais através das águas de um dilúvio. Essas pessoas então, elas caminham em direção ao Oriente. Caminhar em direção ao Oriente é caminhar numa posição geográfica onde você estaria se afastando cada vez mais da história do Jardim do Éden, cada vez mais da história que aconteceu no passado a respeito da entrada também do pecado. Ao afastar-se em direção ao Oriente, eles estavam, em outras palavras, dizendo: eu não quero a presença do sagrado próximo de mim, ou eu poderia dizer o seguinte, que o sagrado ganharia novas dimensões. Não seria esse sagrado que foi apresentado no Jardim do Éden e que foi apresentado também por Noé e pela sua família. Então, a Bíblia diz que chama esse grupo de pessoas, e que não eram poucos, de filhos dos homens. Então os filhos dos homens ficaram incomodados com o silencioso testemunho de amor e de fidelidade a Deus após a história do dilúvio. E então esses filhos dos homens, eles entraram em uma comunicação, e eles, através da linguagem, da forma de pensar, porque você olha assim, o que é uma nova língua? Uma nova língua, as pessoas dizem assim, você vai aprender inglês, você vai aprender o hebraico, você vai aprender o grego, que são línguas que eu tive contato. As pessoas dizem assim, existe uma lógica através das palavras, uma forma de pensar diferente. Por exemplo, eu estou apresentando agora um sermão para vocês. Aonde eu vou apresentar a parte mais importante desse sermão? No final, na conclusão. Quando você escreve qualquer livro, aonde você vai apresentar as suas conclusões, dizer assim, agora eu vou extrair o que eu tenho realmente de tudo que eu apresentei? No final. Mas como é que os hebreus, eles pensavam? A linguagem deles estava estruturada de maneira diferente. Eu li para vocês 3 blocos de versos. Lembram no início? Eu li assim, aqui está o primeiro bloco, depois o segundo bloco e o terceiro bloco.
E essa história, ela está justamente organizada de acordo com o pensamento hebraico. Por que isso? Porque no pensamento hebraico, o mais importante está onde? No meio. É só você lembrar de um sanduíche, né? Você coloca no meio o recheio, a parte mais importante, a parte mais gostosa. A forma de pensar dos hebreus também é assim. Então, os versículos que estão no meio, que fala a respeito da atitude de Deus, é a parte central dessa mensagem. Mas a linguagem envolve não só a fala, os símbolos, mas envolve também a forma de pensar. E esses habitantes, esses filhos dos homens, eles pensavam e se organizaram de maneira similar. Então a forma, ou seja, havia uma discordância a respeito da lei de Deus, havia um questionamento a respeito do sacrifício e do plano da salvação e da redenção como um todo. Então esse grande grupo de pessoas insatisfeitas, eles falaram assim: como é que eu vou viver em um ambiente, Edney, onde eu tenho um adventista aqui, eu olho ali, é outro adventista. Eu imagino o seguinte, eu não sei quantos de vocês conhecem aqui onde mora o Edney, mas ele mora num lugar onde é um reduto de adventista. Tu entra assim próximo na casa do Edney, você vê o Edney, vê o Elmer, vê o pai do Elmer, né? E aí você vê seu Edgar, daqui a pouco tem a Priscila, tem a Preta, tem o Henrique, tem um monte de gente, tem a tia Marili. Se você se afasta da igreja e quer viver uma vida longe de Deus, meu amigo, o pior lugar é morar do lado de vocês. Entendeu? Porque no momento que eu saio para uma festa e eu me encontro com o Edney voltando, ou estou voltando numa festa e cruzo com o Edney que está voltando do trabalho, aquilo vai ficar me incomodando, dizendo assim, o testemunho dele, silencioso, vai dizer assim: eu estou errado. Então o que eu tenho que fazer? Mudar para outro lugar. E é justamente isso que essas pessoas fizeram. Eu não quero ter contato com aqueles que são os filhos de Deus. Eu quero agora um novo ambiente. E aí eles criam um novo ambiente. Que ambiente é esse? Eles vão criar uma cidade. E eles vão em direção à planície. Uma planície, irmãos, que é um oceano de água doce. É isso que é essa região. É uma região fértil, que eles não precisavam de muito esforço para produzir. Ou seja, o lugar aonde eles estão buscando é um lugar aonde eles terão distância geográfica dos filhos de Deus, é um lugar aonde eles terão oportunidade também de viver de maneira confortável e satisfazer todos os seus desejos, e eles vão poder descansar, porque quando você trabalha em montanhas, é muito mais difícil, para você colocar água, para você plantar. Na planície tudo é mais fácil, e é esse o ambiente. Mas além disso, havia um outro fator. Nessa região, havia ali divindades, já havia uma soberania, não de um único Deus, mas de vários deuses. Na época de Abraão, havia mais de 5.000 deuses, que é o capítulo 12. Entendeu? Ou seja, havia muitas divindades. Havia um dos principais ali, Marduk, mas, ou seja, ir para essa região era ter essas possibilidades. E esse local que eles resolveram criar de maneira uniforme, com um pensamento bem elaborado, eles deram um nome, chamada Porta dos Deuses, ou Casa dos Grandes Deuses, que nós chamamos Babel. Porque Babel quer dizer o quê? El é Deus, e Babi, né, a primeira parte ali, quer dizer porta, ou casa. Então o nome não tem nada a ver com confusão. O nome tem a ver com o quê? Porta ou casa dos deuses. Eles criaram uma torre,
Mas a intenção deles ao criar essa torre é porque eles queriam criar uma cidade. E eu não sei se vocês se lembram, mas quem foi a primeira pessoa a criar uma cidade? Quem? Caim. Caim foi o primeiro a criar a cidade. E por que Caim criou uma cidade? Porque Caim, Deus disse para ele assim: você vai se tornar um homem errante, devido ao seu pecado. E ele diz: não, espera aí, eu vou plantar aqui as minhas raízes. Eu vou criar um lugar fixo que eu não vou precisar me movimentar muito. E ele construiu cidades. E havia também assim, agora pós o dilúvio, Nimrod, ele construiu várias cidades. E ele, na realidade, é o que criou esse modelo também, que reproduz o mesmo comportamento de Caim. E, queridos, qual era o questionamento de Caim? Qual era a postura de Caim? Caim se rebelou contra a lei de Deus, Caim se rebelou contra o sistema de sacrifício e redenção, criado por Deus. É como se Caim olhasse para Deus e dissesse assim: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que os nossos pais pecaram? Por que eu sou obrigado a viver esse drama? Os questionamentos. É o mesmo comportamento de Adão e Eva ao comer o fruto, querendo ser Deus. Então, queridos, por isso se cria uma cidade. E nessa cidade, eles criam porque eles vão encontrar um ambiente seguro, um ambiente distante do juízo de Deus. Mas a cidade é um modo de vida. A cidade é um modo de vida por quê? Porque quando você está na cidade, você tem liberdade. E quando você está em uma cidade, você também tem ausência de controle social. E eu vou explicar. Quando você mora em uma cidade grande, você mora às vezes num apartamento e você não conhece a pessoa que mora do lado. Você vai encontrar essa pessoa na rua e a pessoa não vai te cumprimentar, não vai conversar contigo. Se você tiver qualquer problema, a pessoa não vai te abordar. A cidade, ela é pensada nessa estrutura de individualidade e de ausência de controle social, tanto dos vizinhos e de qualquer outra pessoa. E ao mesmo tempo, a cidade é um ambiente que proporciona a você qualquer tipo de religião. Você pode exercer a sua religião do seu jeito, porque não existe esse controle como em uma vila ou em um sítio onde as pessoas se conhecem, onde você tem mais controle, onde você vê todas as coisas acontecendo. Queridos, a cidade, eu poderia dizer, ela é fruto do próprio desejo do ser humano. Mas para que essa cidade aconteça e ela possa existir, em um mundo antigo, como no nosso mundo também, precisava do religioso. Então agora essa cidade, ela cria então uma torre. E essa torre, algumas pessoas chamam de zigurate, que são torres que eram construídas com patamares, como se fossem em formato de pirâmides. E essas torres, se tornaram em templos, aonde os deuses repousavam na terra. Então não é um lugar onde você ia para adorar a Deus como nós estamos fazendo aqui. O zigurate ou o templo, a torre, era um lugar onde os deuses repousavam na terra. E aonde então os representantes dos homens, os governadores, os reis, as pessoas importantes, poderiam subir e ter um contato com essas divindades, muitas divindades, e eles voltariam para o povo como representante desses deuses. E assim então, em torno desse zigurate, dessa torre, a vida das pessoas existiria. Mais ou menos assim. Você olha, por exemplo, para uma cidade pequena igual Taquara,
ou você olha para uma cidade pequena como qualquer outra. O que está no meio da cidade? O que está na rua principal? Na minha cidade, nós temos uma avenida. E quando a avenida começa no santuário da igreja, lá na plataforma da igreja católica. Lá começa a avenida. Quando você chega, tá no comércio, e você olha assim para frente, você vê uma igreja imensa. Ou seja, em algum tempo no passado, alguém plantou uma igreja, e em torno da igreja abriu uma mercearia, abriu um comércio, abriu uma avenida, assim, e a vida se organizou. E é dessa maneira que esses homens também resolveram criar o quê? A cidade de Babel, com essa torre. Mas essa torre era um espaço de diálogo com as várias divindades, pluralidade e ecumenismo, porque tudo aconteceria. Eles estavam abrindo mão do Deus verdadeiro para adorar vários deuses. E ao mesmo tempo essa tolerância de que se você tem esse, se o seu é aquele, não tem problema. Estamos todos no mesmo ambiente. Parece muito com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Esse ambiente plural, esse ambiente religioso, esse ambiente de secretismo que nós vivemos no nosso mundo. Mas, queridos, a Bíblia diz que esses homens inicialmente venceram algumas barreiras e eles criaram esse projeto chamado babelismo. Esse projeto criado pelos filhos dos homens. E eles combinaram então usar, em lugar de usar pedras, eles usariam tijolos. E eles usariam betume. Quando eu digo para você barro, o que você lembra? Hein? Argila, mas além da argila, tu lembra o que? Bíblia. Quando é que Deus formou o homem o quê? Do pó, do barro. Ou seja, o barro estava presente na criação. Quando Noé resolveu fazer a arca, o que ele usou para unir as madeiras? Betume. Ou seja, quando Deus resolveu criar um novo mundo, betume estava presente. No momento em que esses homens agora vão construir uma torre, eles não vão fazer de pedra, porque não havia pedras naquela região, ou eles teriam que buscar de um lugar muito distante. Mas eles desenvolveram uma tecnologia avançada para usar tijolos, barro, para usar betume como argamassa. Eles estão usando elementos que foram usados na criação. Ou seja, eles estão dizendo, nós estamos criando algo novo para o ser humano. Assim como Deus criou o homem, assim como no dilúvio foi uma nova criação, nós estamos criando um novo mundo. O homem apresenta sempre essa oportunidade de um novo mundo, de algo diferente, onde nós iremos eliminar todas as barreiras. Mas quando nós olhamos para essa torre, queridos, ela ligaria os homens a Deus. E você percebe claramente na Bíblia algumas palavras que aparecem, alguns verbos que dizem assim, ó. Partiram, façamos, edifiquemos e tornemos e sejamos. Ou seja, todos os homens, intencionalmente, eles estavam à procura, de maneira clara, eles estavam dizendo assim, nós temos competência de edificar essa torre e de plantar essa cidade. E quando nós olhamos pelos motivos pelo qual essa torre foi construída de uma certa forma questionando a autoridade de Deus, a lei de Deus, o sistema de sacrifício, dizendo, eles afirmavam, muitos deles não acreditavam mais em Deus, criaram seus deuses. Outros, eles acreditavam em Deus, mas não confiavam mais em Deus, pela história do dilúvio. E também
pelo fato de que eles questionavam a história do Jardim do Éden, o pecado de Adão e Eva e as consequências desse pecado. Então, o fato deles construírem essa torre, isso mostra claramente a intenção, a arrogância do homem. Mas existe também o medo do dilúvio, mas existe também, eles estavam rejeitando a ordem clara de Deus que eles deveriam crescer e multiplicar, e eles deveriam espalhar-se, crescer em vários ambientes. Eu quero apresentar para vocês essa imagem. Isso aí é uma foto. Essa foto eu não sei quantos de vocês sabem que história tem por trás dessa foto. Mas no início do século XX, ali na cidade de Battle Creek, uma cidade pequena, uma cidade onde a igreja teve a sua origem, a igreja adventista. E nessa cidade abrigava a sede da associação geral, abrigava também a editora, a casa publicadora da igreja estava ali. Havia também um imenso hospital, sanatório, que também estava nessa cidade. E havia também uma igreja chamada Tabernáculo Daime. E a agitação de adventista era imenso nessa cidade. Era uma cidade pequena, uma cidade onde as pessoas começaram a crescer, a obra de Deus começou a ganhar uma proporção gigantesca, e havia ali um médico chamado Dr. Kellogg, fundador aí do Sucrilhos Kellogg. Esse indivíduo, ele teve um início com Deus, crendo em Deus, mas chegou um momento que ele começou a ter uma visão panteísta a respeito de Deus. E ele controlava, e os seus subordinados controlavam a igreja, porque ele controlava a área médica, ele tinha muito peso, porque era a figura talvez mais importante, e Ellen White já estava trabalhando como profetisa, e ela aconselhou os líderes da igreja para que a igreja não centralizasse o movimento nessa cidade, para que a igreja espalhasse, fizesse várias instituições e que o evangelho fosse para vários lugares. Mas a igreja desobedeceu a essa ordem, e então, em um único ano, 2 grandes incêndios aconteceram. Um incêndio aconteceu no sanatório, aconteceu também um segundo incêndio na casa publicadora, mas o primeiro que aconteceu foi nesse centro de saúde, que já era grande. E quando ele viu ali, Kellogg viu que o centro de saúde foi destruído pelo fogo, ele disse assim: nós vamos construir um centro maior. E ele então fez um livro, que já devia estar sendo preparado, um livro com teor panteísta, e ele colocou esse livro para ser impresso na casa publicadora adventista. Irmãos, antes que esse livro fosse publicado, a casa publicadora também pegou fogo. Os bombeiros que trabalharam nesses incêndios, eles disseram o seguinte: existe algo aqui diferente com os prédios da igreja adventista, porque quando nós jogamos água, parece que nós estamos jogando gasolina. Ellen White advertiu, e quando ela foi notificada do que aconteceu, ela disse que sabia da manifestação do juízo de Deus. Depois disso, um terceiro lugar ainda pegou fogo. Em 1922, aí foi a igreja, aonde palco das várias conferências que recolhiam ali, acolhiam mais ou menos 4.000 pessoas. Queridos, foi uma grande bênção para a igreja esses incêndios, porque depois disso a igreja aprendeu que ela não precisava estar centralizada em um único lugar.
ela precisava espalhar as suas instituições, ela precisava que a mensagem de Deus alcançasse o continente americano e alcançasse o mundo. O plano de poder, de grandeza, mesmo dentro da instituição, foi reprovado por Deus. Queridos, eu conto isso para vocês, deixa eu só mostrar aqui a igreja. Está aqui a igreja que foi destruída, uma igreja lindíssima, né? Existe uma outra igreja menor que você consegue hoje visitar, e o sermão de inauguração dessa igreja está publicado em algum lugar lá dos murais, e a minha surpresa, que sermão o pastor fez na inauguração da igreja: Jesus vai voltar. Ou seja, você constrói uma igreja, mas você tem a visão clara da volta de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que diante da história de Babel, diante dessa cidade, Deus desce. O que é essa descida de Deus, queridos? Às vezes você pode pensar assim: Deus desce por quê? Porque Deus desce para ver o que está acontecendo. Deus sabia o que estava acontecendo. Deus desce talvez para olhar de perto aquilo que é um projeto humano, que Deus tem que descer porque é tão pequeno e insignificante, que Deus, eu preciso descer porque eu não estou vendo essa torre que vocês estão edificando. Mas quando Deus desce, Deus também desce como um momento de graça. Porque todas as vezes que a Bíblia registra o momento em que Deus desce, você tem que entender que Jesus Cristo desceu a esse mundo. A mensagem central dessa história não é uma mensagem só de juízo, mas é uma mensagem da graça de Deus. Uma mensagem onde Deus desce para estar com o homem, para ver o que o homem está fazendo, e Deus depois desce uma segunda vez para multiplicar a língua e confundir a comunicação, dizendo: meus amigos, está tudo errado. E Deus, até o autor aqui, que é Moisés, ele brinca com a linguagem, queridos. Porque se Babel é porta, da onde veio a palavra confusão? Babel é um substantivo, mas existe um verbo ligado a esse substantivo, que é babal, que quer dizer confusão. Então o autor bíblico brinca com as palavras, dizendo: o que vocês construíram não é a porta dos deuses, não é um lugar onde vocês terão comunicação e onde vocês vão crescer espiritualmente. O lugar que vocês construíram com essa intenção é simplesmente confusão. Todo projeto de poder e todo o objetivo que o homem tem de edificar uma vida sem Deus não passa de confusão, queridos. Não passa de confusão. Você pode construir a existência, construir o que você desejar. Sem Deus, você estará construindo uma existência pautada simplesmente em confusão. Quando nós nos afastamos do ideal de Deus, da lei de Deus, a nossa vida se torna numa confusão. A coisa mais triste, querido, é quando você encontra um dia alguém que esteve aqui, que sentou nesses bancos, que conhece a nossa mensagem e que se afastou dessa mensagem e de Deus. Porque primeiro a pessoa se afasta de Deus e depois se afasta da igreja. Primeiro a pessoa deixa de ter comunhão com Deus através da leitura, depois a pessoa para de orar e automaticamente se afasta de Deus e da igreja. E quando você é surpreendido com algumas pessoas aí fora e o tempo passa, e de repente essas pessoas olham para a vida que elas construíram, sabe o que eu vejo como pastor? Confusão. Eu olho para os meus amigos de infância que se afastaram de Deus, eu olho a estrutura familiar deles e digo: confusão. Eu olho para a vida deles e digo: confusão. A vida sem Deus é uma confusão. Você quer construir uma existência procurando a fama, porque quando a Bíblia diz que eles estavam querendo edificar um nome, Deus está dizendo, eles estavam querendo edificar algo que produziria fama, sucesso, mas eles produziram confusão.
Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. E ela diz claramente para nós o que nós devemos fazer. Essa história não é uma história de criança. É muito mais do que uma história que deve ser contada e recontada para as crianças. São histórias que nós precisamos, como cristão, na nossa caminhada, entendermos. Não só como membros, como instituição, como pessoas também. E eu quero, nesse momento, fazer algumas aplicações. E dentro dessas aplicações, eu quero dizer para você que muitas vezes o homem deseja subir através da construção de uma torre, através dos seus projetos, através da sua realização. Mas todas as vezes que você tenta crescer sem Deus, edificar uma vida profissional sem Deus, edificar um patrimônio sem Deus, sem a fidelidade a Deus, e eu posso estar falando com muita gente nessa manhã, que está tentando construir uma existência financeira sem a sociedade de Deus, porque você não é dizimista, você não é pactuante, e eu vou dizer, talvez uma confusão, mas todas as vezes que você tenta edificar uma vida sem Deus, você vai alcançar profunda alienação e isolamento completo, porque quando você tentar subir, você vai se tornar cada vez mais distante das pessoas mais especiais que nós temos. Eu já vi muito homem importante, que no afã de ganhar o mundo, e de se tornar, quem sabe, milionários, perderam a família, perderam os bens mais preciosos. E às vezes Deus nos convida a desacelerar e a diminuir um pouco o ritmo da nossa vida, para podermos olhar para as pessoas que são os objetos da nossa atenção e do nosso carinho. Queridos, a autossuficiência, ela induz também ao juízo de Deus. Não tem como você viver sem a presença do juízo de Deus. Deus hoje está num santuário, e nós estamos vivendo diante do juízo investigativo. Quando a Bíblia diz que Deus desce, Deus está investigando, Deus está olhando. E é isso que Deus também está fazendo hoje. Nós estamos vivendo nesse momento. E qualquer modelo de vida, onde você gerencia a sua vida, você deve entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, está bem visível aos olhos de Deus. E Deus diz em Gênesis, venham, desçamos e confundamos, porque isso é Babel, isso é babelismo. Cada geração tem a sua torre de Babel própria. Cada um de nós temos uma torre de projetos ambiciosos que nós chamamos babelismo. E eu pergunto para você, qual é o projeto que você tem que está distanciando você de Deus? E queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, para a gente fechar. Deus plantou um jardim. Não foi isso que Deus plantou? Qual foi o presente que Deus deu para o homem? Deus plantou um jardim. O jardim do Éden. Mas o homem construiu uma cidade. O jardim, projeto de Deus. A cidade, projeto dos desejos humanos. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a graça de Deus nessa história. Sabe por quê, Geza? Porque Deus, Ele pega as mãos dos homens e coloca em suas mãos. E diz assim, nós vamos construir um mundo novo. E esse mundo novo, escutem, irmãos, ele vai ser construído com as suas mãos e com as mãos de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós iremos morar em uma cidade. Mas a cidade é um projeto de quem? Do homem. Mas nós iremos morar em uma cidade. E dentro dessa cidade, queridos, o que tem dentro dessa cidade?
um jardim. Deus está colocando dentro da cidade de Jerusalém um jardim. E se você olhar para a cidade de Jerusalém hoje, o grande problema de Jerusalém é que eles não tinham água. E essa cidade tem água que sai do trono de Deus e quando sai, forma um grande e imenso jardim. Ou seja, o projeto de Deus é utilizar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas construir um mundo onde Deus estará no centro, porque é assim que nós devemos construir toda a nossa existência. Independente se você mora no sítio, se você mora na cidade, o que Deus está dizendo para nós, que independente do lugar, independente da forma de vida, nós precisamos edificar uma vida onde Deus seja uma realidade presente e verdadeira. Porque a graça de Deus unifica e através da graça de Deus nós temos esse milagre. Eu quero nesse momento convidar uma pessoa para que essa pessoa possa entrar no tanque de batismo. Irmãos, nós temos aqui uma jovem senhora. E eu gostaria de ver aqui quantos de vocês conhecem essa jovem senhora. Eu acho que você estudou no IACS, não estudou? E cresceu também aqui na região, né? E mora aqui na região e trabalha na região. Há alguém que conhece essa jovem senhora aqui na igreja? Temos aí seu Anildo. Quem mais? Eu vi algumas mãos. Mas eu vejo aqui que tem uma pessoa especial. E eu quero chamar essa pessoa especial que está aqui, que são a sua família. Quero chamar a Dona Belga. Vem aqui, Dona Belga. A Dona Belga não sabia desse batismo. Tá? Eu acho que tem outros parentes também. O esposo está presente? O esposo, o pai, né? O pessoal aí da família Casa Grande. Pode vir, Dona Belga, a gente está esperando. Pode caminhar rápido. E eu gostaria, Dona Belga, que a senhora tirasse a máscara. Pode subir, Dona Belga. Cadê o restante, gente? Estamos aguardando o marido, o esposo. Se tiver mais familiar, vem, Dona Belga, aqui. Aqui está a filha, né? Conseguiu esconder da senhora? Conseguiu esconder. Queridos, aqui está a Dona Belga, uma cristã, missionária, está aqui parte da família, seu Casagrande, alguns já conhecem aí seu irmão Casagrande. Pode subir, gente. E eu gostaria de dizer o seguinte, essa moça, em algum momento, ela tomou a decisão de construir uma existência, deixando Deus de lado. Ou talvez colocando a igreja de lado. Mas chegou um momento em que ela esteve aqui na igreja, ela ouviu músicas, ela ouviu a palavra de Deus e ela disse, eu preciso voltar. E nesse sábado de manhã, enquanto vocês estão aqui caminhando para estar aqui na plataforma, eu vou chamar aqui uma música. Nós estaremos cantando uma música, a primeira parte dela como resposta, enquanto nós estaremos entrando no tanque para fazer o batismo da filha. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que esse momento é um momento muito especial para nós, porque eu sei que a Keila está voltando novamente ao convívio da igreja, ao convívio dos irmãos, e eu tenho certeza de que Deus irá abençoar, para que através da sua vida, Keila, Deus possa trazer outras pessoas ainda para esse aprisco. E se em algum momento da sua vida você construiu uma existência sem Deus, daqui para frente, você lembre o seguinte, que todas as vezes que nós construímos uma vida sem Deus, é confusão. E uma vida com Deus exige abnegação, escolhas, mas a gente pode ter a certeza de que um dia nós estaremos no céu.
e nós iremos morar nessa cidade, numa cidade que tem um jardim, porque Deus, Ele está dizendo para nós que apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, Deus, Ele constrói um mundo em cima dessa nova chance que Deus dá para todos nós. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida da Keila. E como ministro do Evangelho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, tá? Pode abraçar aí, pessoal. Irmãos, nesse momento, enquanto eles estão se confraternizando, eu gostaria de fazer um apelo. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Enzo. O Enzo Abreu, cadê o Enzo? Cadê o Enzo? Tá por aí? Vem cá, Enzo. Olha para lá. Nós preenchemos a ficha do Enzo hoje pela manhã. E ele será batizado no último sábado do mês de setembro. E eu gostaria de fazer um convite a vocês, às crianças, aos juvenis que aqui estão, aos adultos que aqui estão, aos adolescentes que aqui estão, aos mais antigos aí que são jovens ainda, mas que têm esse desejo de voltar para os braços de Deus. E talvez você diga, pastor, talvez, mas eu não quero batismo. Não tem problema. Independente da data, dependente do momento, talvez você precise ainda estudar, resolver algumas coisas, mas o convite que Deus está fazendo é para você assumir a decisão de ser batizado ou batizada, assim como Enzo. Nós iremos ouvir uma música pela Ellen. Enquanto essa música estiver acontecendo, o Espírito Santo está convidando você para sair do seu lugar, para que você venha aqui à frente, para que nós possamos terminar esse culto, orando pelo Enzo, pelas decisões que estão no coração de vocês, para que nós possamos construir uma vida nova em Cristo Jesus. E se você também deseja tomar uma decisão, dizendo, Senhor, eu preciso voltar para Deus, eu preciso reconsagrar minha vida, mas eu não preciso do rebatismo, eu gostaria que também que você se colocasse em pé no seu lugar, para que você possa fazer parte dessa oração final de consagração ou de decisão a Deus. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque nós não queremos construir uma existência longe de Deus. Ou quem sabe, Senhor, construir uma existência baseada nos nossos deuses. E nós também não queremos ser o Deus da nossa vida. Eu sei que Deus precisa quebrantar o nosso coração, porque nós temos uma tendência a construirmos em torno de nós uma tentativa de um mundo, de uma cidade, de uma torre, aonde até temos as nossas crenças, que são baseadas nas nossas escolhas, nos nossos desejos. Mas a tendência desse mundo, Senhor, é que a existência de Deus se torne cada vez mais pulverizada e menos solidificada na nossa vida. Mas nós queremos pedir, Senhor, que esse comportamento, que é um comportamento dos nossos dias, não seja uma realidade na nossa existência, nem na nossa caminhada. Que nós possamos olhar para a verdade de Deus, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, entender que ela deve ser a razão e a conduta que deve guiar a nossa vida. Por isso, Senhor, abençoe a membresia desta igreja. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão nesse momento interagindo pelo chat, pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que Deus possa tocar profundamente em cada coração.
Nós também, Senhor, temos aqui, representado pelo Enzo e pela Keila, pessoas que estão tomando a decisão e já tomaram a decisão pelo batismo. A Keila foi batizada e o Enzo está aqui diante de nós. Eu sei que nós temos muito mais pessoas que serão batizadas na primavera. Que Deus abençoe, Senhor, que a decisão que está sendo tomada por esses juvenis, por esses adultos, possa ser uma decisão firme e que vai nos conduzir para a eternidade. Nos abençoe, Senhor, agora, ao sairmos dessa igreja. E que nós possamos ter a certeza do nosso encontro, da nossa vida restaurada em Cristo Jesus. É o que oramos em nome do Senhor. Amém.